O Ministério de Minas e Energia representa mais de 50% da economia mineira. Nós estamos falando de todo o setor elétrico nacional, o setor de petróleo e gás e o setor mineral. E todos estão interligados, porque o grande tema debatido no mundo, em especial depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, é a questão da segurança alimentar e segurança energética. Então nós estamos trabalhando em políticas que, além de estratégicas, são políticas fundamentais ao desenvolvimento social e econômico. Nós sabemos que a única forma consistente de combater miséria, fome e desigualdade é na geração de emprego e renda, de qualidade. É poder se desenvolver o país. O Brasil, com a dimensão territorial e com as potencialidades que tem, é reconhecido no mundo como grande país em condições de ser o celeiro da humanidade do ponto de vista alimentar. Mas para isso nós precisamos sermos autossuficientes na questão dos nossos fertilizantes. Aí tem uma grande discussão que a gente utilizar um grande patrimônio dos brasileiros, que é o gás natural explorado pela Petrobras e pelas petroleiras na costa do Brasil, que precisa ser, através dos gasodutos de escoamento, trazido para a costa brasileira para aumentar a oferta e, consequentemente, diminuir o preço e tornar competitivo para a gente fabricar amônia e, consequentemente, ter ureia para os nitrogenados. Nós precisamos discutir a exploração de algumas minas estratégicas de potássio no Brasil. O Brasil importa 90% do potássio para o nosso agro, para a nossa agricultura. Precisamos de desenvolver as nossas grandes potencialidades, o fosfato, também um mineral essencial ao agronegócio para produzir mais alimentos. Mas surge uma outra grande fronteira que está também sob a égide da responsabilidade do Ministério que carrega o nome de Minas, que é o Ministério de Minas e Energia, que é a questão do Brasil se tornar o grande celeiro da humanidade na questão das energias limpas e renováveis. Nós todos sabemos que o Jequitinhonha, o Norte, o Mucuri, de Minas e o Nordeste brasileiro têm peculiaridades e qualidades muito ricas do ponto de vista das energias, principalmente as energias solares e a energia eólica. E a gente, sinergizando essas políticas públicas, eu tenho absoluta convicção que a gente vai contribuir muito, juntamente com o Ministério da Agricultura, para a gente fazer uma economia muito mais pujante, muito mais vigorosa, para que o povo brasileiro tenha grandes oportunidades e possa, a gente, no futuro breve, poder comemorar a construção de um país mais justo, mais solidário e mais fraterno. Eu tenho completa e restrita e a mais cristalina noção da responsabilidade que é representar um dos estados mais importantes do Brasil, o estado mais importante do ponto de vista geopolítico do Brasil, na esplanada dos ministérios. E eu tenho feito isso de forma extremamente dedicada e responsável, para que eu possa, como também relembrando o Zé Alencar, ter a alegria de poder voltar. O Zé Alencar falava que quando você tem uma oportunidade de servir ao Brasil, você nunca esquecesse de que é para casa que você vai voltar, e a minha casa é a casa das mineiras e dos mineiros, em Minas Gerais. E eu quero poder me orgulhar de voltar para Minas e poder prestar conta dessa oportunidade que tenho de servir ao meu país, representando o meu estado. Esse tema é um tema que requer coragem falar sobre ele, porque é muito mais fácil jogar pedra do que discutir os problemas reais. O setor mineral, ninguém consegue lembrar da economia mineira sem falar no setor mineral. E aí, quando se fala em mineração, normalmente se lembra exclusivamente do minério de ferro. E não são só essas nossas potencialidades. Por exemplo, hoje se discute a questão do nióbio, se discute a questão do lítio do Vale do Jequitinhonha, até quero aqui ressaltar a alegria de ter sido alguém que trabalhou durante esses primeiros 100 dias de governo de forma muito vigorosa para tornar o Jequitinhonha o Vale das Oportunidades através da exploração do lítio. Essa semana está tendo uma semana de debates em Nova York, eu não pude ir por questões de agenda aqui no Brasil, mas mandei o nosso secretário de Geologia e Mineração, que está lá representando o Ministério.
Nós temos outras potencialidades muito grandes em termos de mineração no Brasil que precisam ser discutidas. Eu tenho feito isso. Eu acho que nós temos que separar o joio do trigo. Temos que separar o empresário do setor mineral, que é aquele que quer respeitar as leis, que quer trabalhar reconhecendo a necessidade de fazer uma mineração dentro das regras de governança, em especial de segurança. Segurança não só para o trabalho decente, mas segurança também para todos os moradores do entorno dessas mineradoras. Empresários que querem reconhecer que o setor mineral, ele realmente é um setor que deixa alguns ônus para a sociedade onde a mineração acontece, então que reconhece a necessidade de haver uma contrapartida social substancial para que a mineração exista naquele município, que é ali que a vida das pessoas acontece, e o minério, depois de retirado daquele município, as pessoas vão continuar vivendo ali. Então, há de se deixar um legado do setor mineral naquele município. Há de se deixar uma sociedade mais próspera. Há de se deixar uma sociedade com mais oportunidade. Há de se deixar, no mínimo, uma estruturação melhor dos serviços públicos de saúde, de educação, de segurança, de estrada vicinal, para que o município continue acontecendo. O segredo está sempre no equilíbrio. Qual que é o equilíbrio do setor elétrico brasileiro? É a gente ter segurança energética, não correr o risco que nós corremos há menos de um ano e meio atrás de um apagão, que seria um desastre para o Brasil, e modicidade tarifária. O que é isso? Tarifas mais módicas para a população do ponto de vista do setor de energia. Qual que é o desafio do setor de petróleo e gás? É a gente reindustrializar o Brasil, é a gente ter combustíveis que possam tornar o Brasil mais competitivo economicamente para poder gerar mais emprego e renda. E qual que é o desafio do setor mineral? É ele deixar contrapartidas sociais para a sociedade. Então nós temos que separar o joio do trigo. O porquê que muitos setores passam a ser estigmatizados pela população? É porque maus empresários, ou pior do que isso, aqueles que não são empresários resolvem cometer crimes para poder simplesmente se enriquecer, fazem uma atividade sem nenhuma responsabilidade social, sem nenhuma responsabilidade ambiental. E isso causa uma imagem distorcida de algo que nós não vamos poder abrir mão. Se nós abrirmos mão do setor mineral nacional, daqui a 10 anos ou menos, nós vamos passar a nos envergonhar de ter que estar importando minerais estratégicos para a transição energética, como hoje é o caso das placas fotovoltaicas. É triste como brasileiro saber que quase que na totalidade as placas fotovoltaicas que geram tanta energia pelo Brasil e pelo mundo são importadas da China e de outros países asiáticos. Ou seja, qual que é o grande trabalho? A gente tentar discutir, não só entre nós brasileiros, discutir com o mundo a possibilidade da gente atrair tecnologia para o Brasil, gerando possibilidades de aumentar o nosso conteúdo local, de fortalecer a nossa indústria, de fortalecer o nosso comércio e, consequentemente, naturalmente, gerar mais emprego e renda. Esse é o objetivo do Brasil de forma clara e inequívoca. Como é que nós vamos construir isso? Com trabalho, com dedicação, com diálogo, com união. Isso é fundamental. O povo dividido, o povo se atacando, se degladiando, ele dificulta a construção desse país. Então, eu acho que nós temos uma missão muito clara no primeiro momento pós-eleições. Unir o povo brasileiro. Como é que nós vamos unir? Fazendo isso que eu tenho feito. Andado independente das colorações partidárias, conversar com todos os prefeitos do país, conversar com todos os governadores, dialogando e discutindo problemas reais da sociedade. A questão da privatização ou não, tanto da Codebico, quanto da CEMIG, quanto da Copasa e outros, é um debate que deve acontecer entre o Executivo e o Poder Legislativo mineiro.
Eu, particularmente, tenho muitos sinãos com relação a alguns modelos de privatização. Eu acho que tem algumas áreas de governo que é natural que sejam concessionadas ou privatizadas para poder melhorar a qualidade de serviço público para a sociedade, mas tem outras áreas que são muito estratégicas e que a sua dimensão ultrapassa, inclusive, só a questão efetivamente do desenvolvimento econômico, porque são áreas que têm sinergia com, inclusive, segurança nacional e que devem ser feitas, no caso decididas com muito critério. Tem muitas privatizações que foram feitas nos últimos anos no Brasil que foram muito prejudiciais ao povo brasileiro e, portanto, devem ser debatidas com muito cuidado, com muito debate. Para isso, o povo legitimamente vai às urnas para poder eleger os seus representantes e criar esse equilíbrio federativo entre poder legislativo e poder executivo, com a heterogeneidade natural desses poderes, para que o denominador comum seja positivo para que o Brasil avance. E eu acredito muito que Minas Gerais, como grande protagonista da boa política nacional, vai fazer um bom debate nesses temas e vai chegar a um bom termo. E o que depender do mineiro, ministro de Minas e Energia do Brasil, poder contribuir, eu vou estar sempre à disposição.